A Ellie e a Riley estão em um shopping próximo ao ataque dos vagalumes e decidiram ir de encontro com os caras. Se prepara porque nesse capítulo, além do encontro com os vagalumes, elas vão conhecer a líder deles, a Marlene. Vão entrar no meio de um confronto e ainda lutar com infectados. Olha esse novo vídeo. Opa, estamos de volta para a última parte de The Last of Us. Sejam muito bem-vindos ao HQJ, eu sou o John e a capa desse novo capítulo traz a Ellie e a Riley sendo atacadas por infectados, com a Ellie ali no chão e a Riley montada nas costas da criatura. Mete o dedão aí no like se estiver curtindo o vídeo e se não estiver curtindo, mete o dedão no like também porque você ajuda a minha saúde mental. Me conta aí nos comentários quais histórias vocês gostariam de ver aqui e lembrando que as alterações de imagem, de fala, foi para preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora pra história! Nos capítulos anteriores rolou várias coisas, tipo, durante uma briga lá de adolescentes teve a Ellie conhecendo a Riley, depois teve a Ellie realizando trabalho infantil estilo Karate Kid, aí teve fuga das meninas, rolou passeio a cavalo, e a história ali acabou finalizando, né, com a explosão dos vagalumes e as garotas indo na direção do conflito. Aí se liga, porque nesse capítulo começa com as meninas ali na rua, com a Ellie, né, no pé da Riley, tentando convencer ela a desistir da ideia de controlar os vagalumes. Enquanto elas vão escutando ali como é que tá a batalha, né, pelo walkie-talkie que a Riley roubou do Winston. Aí por segurança elas sobem ali no telhado e continuam indo em frente até chegar onde a galera tava se matando ali. E não é que essas meninas dão a sorte de chegar bem onde os vagalumes estavam? Rapaz, eles cercados ali tomando bala e tal, né? E aí a Riley decide ajudar os caras, né, usando umas bombas de fumaça que ela tinha. A Ellie até fica meio apreensiva, porque tipo, fugir da escola é uma coisa, né? Agora, tacar granada é outra parada, né? Ela fica com medo ali de machucar alguém, mas eu acho que ela também se esqueceu que os manos ali embaixo estão atirando no outro, né? Eles já estão se machucando. Bom, mas a Riley, ela convence a ele ali a ajudar os caras, né? Criando tipo uma rota de fuga ali para os vagalumes conseguir sair, entendeu? E de certa forma também acaba já fazendo amizade para sair daquela opressão militar lá que elas passavam, né? Na zona. Mas, meu, esse negócio aqui não vai dar certo, cara. Quando elas jogam as granadas de gás, os vagalumes até conseguem fugir. Mas na empolgação ali, a Riley dá um gritão, cara. Aí os militares vê e toma ele bala nas crianças. Rapaz, ela sai correndo, desce escada, corre na rua, vão parar lá atrás de uma lata de lixo. Então, meus amores, nesse momento calmo, acontece duas coisas. Primeira, descobrimos que a Riley conseguiu as granadas na cabana do Winston. Eu já me pergunto o que mais ela não deve ter roubado desse cara, meu. Talvez umas revistas com página grudada. Quem entendeu, entendeu. E a segunda coisa é que bem ali na frente delas aparece, na verdade começa, né, a se aproximar, uma coisa em forma humana. Vocês já manjam o que é essa bodega, né? Um infectado. Oi, se liga, esse infectado aqui. Ele não tá a cara do filho lá do Rick, do o Carl Grimes, de The Walking Dead? Numa versão tipo infectado de The Last of Us? Uma gracinha, né? Bro, se liga, o infectado parte pra cima das meninas. Aí rola a luta ali, pedrada na cara, madeirada nas costas. Isso aí me lembrou de quando eu era criança, né? E minha mãe ficava brava com meu pai. Pra vocês terem ideia, rola até mordida no braço da Riley. Mas no final ali, a Riley mete um palito de churrasco ali no pescoço do cidadão. E aí a criatura morre, né? Até porque uma dessa no pescoço deve matar qualquer um, né? Então as meninas se recuperam ali do susto, né? Examinam a mordida no braço da Riley. Mas não foi nada não, cara. A blusa protegeu, segue o jogo. Diferente do Cal, né? O Cal que eu tô falando, o Cal da série, né? Porque do quadrinho o bagulho foi diferente. Oi, nesse ponto, as duas já são amigonas. A Ellie até se emociona ali, né? Quando vê que a Riley tá bem e tal, não sei o que. Taca ali um abraço. E filho, vida de sobrevivente não é fácil. Já aparece mais uns mano infectado ali e ela sai correndo e os mano na cola dela até que elas dão de cara com um muro em um beco sem saída. E irmão, são salvas nos últimos segundos por um sniper que tava ali em cima do muro. E só pra ficar claro, esse sniper é um vagalume, tá? Quando a Riley percebe que é um vagalume, ela já manda a real, né? Ô meu querido, tudo bem? Na paz de Cristo? Então, manja aquelas granadas de gás? Fui eu! E
toma ele choque. Meu, o cara dá uma descarga elétrica nela, mete um porrete na cara da Ellie e, meu, a surra só para ali porque a Marlene aparece e na hora que ela bate o olho na Ellie, né, ela manda parar tudo. Ô menina, você tá fazendo o que aqui fora? Você tá doido? É pra você tá na creche, velho. Galera, eu não vou dar spoiler do jogo, mas a Marlene já é uma personagem conhecida aí, tá? Ela é a líder dos vagalumes, beleza? E aí ela coloca lá um saco de pão na cabeça das meninas, né? E aí temos essa maravilhosa capa aqui, ó, do capítulo 4. Porque o 3 acabou nessa captura das meninas. Olha que capa maneira da Riley e da Ellie, que porventura tá com uma arma na mão, se defendendo de alguém armado na sua frente. Claro que deve ser um vagalume se a gente pensar no final do capítulo anterior, né? E sem enrolação, bora pro próximo capítulo, que já começa com a Ellie no escuro ali, escutando a conversa dos vagalumes sobre terem sido surpreendidos, tal, lá pelos militares, não sei o que, precisavam ter se organizado melhor, e aí deu toda aquela treta lá que a gente viu, né, que as meninas acabaram salvando eles lá com as granadas de gás, né. Aí a Ellie até consegue liberar ali, né, a cabeça ali pra observar melhor a conversa, e nessa ela consegue soltar as mãos que estavam amarradas, né. Como ela soltou as mãos, eu não faço ideia, mas aí ela até pega, né, tá quase pegando ali um caco de vidro ali na frente dela, né, para terminar de se soltar, e a Marlene aparece e solta as pernas dela. Aí a Riley, né, que tá revoltada da vida, é solta também lá. E então a Marlene entrega um misterioso envelope vermelho para ele, né, e pede para ela abrir só depois que voltasse para a zona segura. Mas aí a Riley já se mete ali no meio. Pô, conheço você, a Marlene e tal, líder dos vagalumes, não sei o que, tem cartaz seu de procurar lá na cidade. Ô, me deixa entrar aí pro grupo, velho, quero ser um vagalume, não sei o que e tal. Mas a Marlene leva as duas ali na brincadeira, entendeu? Como se fossem duas crianças sem juízo. E já recusa ali na hora mesmo. Só que aí, meu irmão, aparece um grupo de contrabandistas que atuava ali naqueles túneis. E os caras já chegam aceleradão, parece que comeu brigadeiro com cocaína, apontando a arma pros caras e falando, meu, esse túnel é nosso e tal, agora vocês vão ter que pagar porque estão usando. Filho, o clima esquenta muito, porque a Marlene tenta negociar comida com os caras, mas os caras percebem que eles são vagalumes, então eles pedem armas em vez de comida, e a Marlene recusa, e aí pá! Os contrabandistas abrem fogo nos vagalumes. Marlene atira nos caras, as meninas correm pra se esconder, começa uma troca doida de tiro, e aí tem a Ellie querendo fugir, mas aí a Riley quer ajudar os vagalumes, né, pra fazer aquela média lá. E aí se liga no que ela faz. Ela sai correndo pra pegar uma arma que tava no chão. Só que o cara segura ela, aí a Ellie tá com o tijolo pra ajudar, olha a referência do jogo aí. E nisso a Riley consegue acertar o cara. Aí a Marlene aparece e mete um headshot bem ali na frente da Ellie. Lembrando que elas são crianças, hein? No final ali, né, os vagalumes eles vencem, né, o confronto e a Ellie fica horrorizada com tudo aquilo. E aí a Marlene, meu irmão, a Marlene, ela pega a Riley e ela mete um apavoro nela por ter se metido na briga. Nossa, cara, mas a Riley, ela fica mais tensa do que quando a gente mete a mão no bolso e não sente o celular, sabe? Aquele gelo na alma. Pô, meu, você é só uma criança, não é uma de nós, não faz ideia do que nós fazemos, tal, nosso sacrifício, não sei o quê. Todo aquele discursinho, sabe? E aí a Riley rebate falando que ela entende bem o que é sacrifício, porque ela viu o pai dela se transformar, né? E rasgar a mãe dela. Então ela teve que matar, né, o próprio pai. O que já é um trauma legal aí, né? Terapia pro resto da vida. E mesmo com essa história, a Marlene simplesmente olha pra ela e fala: Parabéns, fia. Você é igual qualquer um que sobreviveu. Eita, bicho ignorante, velho. Eita, que eu tô com a gota. Quem lembra desse bordão aí? Mano, a Marlene pega a Riley, mostra um vagalume morto ali no chão e começa a mexer com o psicológico da menina. E aí, quer ser um vagalume? É isso aqui, ó. Você quer assim? Ou você prefere ser aleijada? A maioria tá aleijada também. E ela ainda faz isso seriona, cara, metendo a arma no joelho da menina. Filho, nisso, a Ellie, que já tava presa nos braços de outro vagalume, ele dá uma dentada no cidadão e consegue pegar a arma dele, né? Já ameaçando a galera em volta. Mano, o negócio tá tenso aqui, hein? A Marlene, ela solta a arma e pede pra ele ter calma e tal, né? Que ela não ia fazer nada com a Riley, né? Mas aí que a Ellie se toca, né? Pô, como é que ela sabe meu nome e tal? Já pergunta, né? E aí, meu, a Marlene começa a abrir o jogo pra ela. Ela fala, cara, meu, esse envelope eu entreguei pra você e tal, é da sua mãe, né? A Ana e tal, né? Ela fez antes de morrer, né? Entregou aí pra mim pra passar pra você. Vocês se lembram daquele histórico ruim que o diretor da escola militar lá tava passando, dando aquela dura, né, na Ellie, lá no começo da história e tal? Então, a Marlene ela começa a falar alguns pontos desse registro aí dela, né? Os assaltos, tal, tentou fugir 7 vezes, blá blá blá, pra provar que conhecia a Ellie, né? E tava vigiando ela há muito tempo.
né? Porque a mãe da Ellie, né, era amigona dela de mil anos, antes mesmo do apocalipse estourar aí, entendeu? Então, antes de morrer, a mãe dela pediu pra Marlene cuidar da menina, né? Só que a Marlene achou que o melhor lugar seria na escola militar, por isso ela tinha mandado ela pra escola desde pequenininha e nunca teve contato. Mas promessa é dívida, né? Ela tava acompanhando o desempenho da menina, o crescimento e tal, só que de longe, né? Desde o começo lá. Cara, no final ali, as meninas entendem que a Marlene tá sendo sincera e a Ellie baixa a arma e devolve pra ela. E aí a Marlene até fala pra Ellie, né? Pô, filha, sua mãe fez de tudo aí pra te salvar, entendeu? Mano, joga sua vida fora, né? Aquela mensagenzinha motivacional, manja? Então a Marlene guia, né, as meninas até uma escada ali, né, que vai dar atrás de um beco perto, do lado praticamente ali da escola militar, né? Pede para elas não fazerem mais isso, até porque ela tava de olho, né? Entrega um canivete, né, para ele, que era da Ana, né, da mãe dela. E aí as meninas vão embora. Ali no beco, a Ellie e a Riley começam a ter outra conversa sobre como era impossível fugir da escola militar, né? Já que o plano com os vagalumes deu ruim. E, meu, era inevitável aquela vida condenada que as duas tinham. Não tinha mais o que fazer. A Riley até chora ali na hora e tal. Elas pensam, né, em deixar a zona pra sempre, tentar a sorte pelas ruas. Mas depois elas pensam melhor, isso só seria outra forma delas acabarem morrendo também. E aí fica aquele climão triste, cara. Duas meninas jovens, assim, sem esperança, sem expectativa nenhuma de vida. Cara, que história boa, é impressionante o trabalho que os caras fizeram com essas duas jovens aqui. Meu, elas voltam para a zona militar e como final dessa história nós temos a Ellie sentada na sua cama, né, com seu walkie-talkie, e ela tá pensativa com o canivete e a carta que a sua mãe, né, havia deixado lá para ela, né? E não dá pra saber o que tá escrito na carta, porque o quadrinho não mostra pra gente, mas bem no finalzinho ali, né, a última linha, dá pra gente ler que tá escrito, né? Me deixe orgulhosa. E assim nós temos o fim dessa história, cara. O que que foi isso, cara? Que história boa, velho. Profunda, muito boa, 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 boa. É 10, né, galera? É 10, não tem o que falar aqui. É 10, cara. História sensacional, cara. Ela tem uma arte muito bacana, explora mais os personagens, uma história dinâmica. Eu só tenho uma observação pra fazer aqui. Eu contei essa história evitando spoilers do jogo. Até porque a série tá aí, né? E que porventura tá top, hein? Cê é louco. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto por uma série assim. Mas então, tem muita gente que tá conhecendo a história agora por conta da série. Então eu achei bom evitar spoilers para não prejudicar ninguém. Porém, se você não manja nada da série ou do jogo, você vai ter dificuldade de entender essa história aqui. Ela é simples, é de fácil entendimento, ela é dinâmica, como eu disse para vocês, mas para quem já conhece o universo de The Last of Us, se isso aqui for um negócio totalmente novo para você, não é uma boa você ler já de cara não, porque eu garanto que você vai ficar confuso. Eu contei essa história aqui de uma forma que todo mundo pudesse entender, então eu tive, né, que buscar algumas coisas ali do jogo para facilitar o entendimento. Só que eu usei o mínimo. Por exemplo, os vagalumes. Cara, nessa história aqui não explica nada, 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 nada dos vagalumes. Eles simplesmente são mencionados, aparecem e somem. É isso. Então eu tive que dar uma atenção aqui, complementar algumas coisas desse quadrinho, entendeu? Porque senão ia ficar estranho. Quem não conhece a história não ia entender. Mas assim, eu evitei ao máximo os spoilers para não prejudicar ninguém. Mas, pô, dá um jeitinho, vai jogar esse jogo, cara. Meu, merece. Esse jogo que merece, é muito boa a história. Se você não tem, né, console, tá, essas paradas que nem eu, então assiste um detonado de alguém aí no YouTube, sei lá, meu. Mas veja, acompanha essa história que ela é muito boa. Mas, cara, isso aqui não desmerece a obra não, viu? Muito boa, galera. Ela complementa muito bem o primeiro jogo em específico, entendeu? Mostrando esse laço aí da Ellie com a Riley. E aí tem a Marlene também. A gente sente, né, uma baita falta aí do Joey também. É uma pena que não tem um quadrinho dele também, né? Ou do Tommy, ou sei lá, mostrando um quadrinho dos dois juntos, né? No começo ali do surto e tal. Eu curto essas histórias assim de sobrevivência e tal, apocalipse, não sei o que. Acho legal pra caramba. Essa história ela é independente e ela tem uma conexão sutil e muito legal com o jogo, né? Sem prejudicar a experiência do game, né? Mas é aquilo que eu falei, você pode ler antes? Pode. Mas se você vê o jogo antes, é muito melhor. Porque aí a nostalgia desse quadrinho aqui vai ser muito boa. O próprio entendimento vai ser melhor, porque ele praticamente pega um pedaço específico ali do jogo, né? E ele dá uma explorada, né? Até revive, né? Alguns momentos. Tipo, mostrando toda essa adolescência difícil das meninas em um mundo apocalíptico. Lembra muito a pegada do primeiro jogo, né? Onde tem aqueles momentos da Ellie descobrindo como era a vida antes do surto e tal. Mostra um pouquinho da escola militar, o relacionamento da Riley com a Ellie, a Marlene. Recomendo demais pra quem é fã. E lembrando que essa história é canônica, hein? Mas no universo do jogo, não da série.
História nota 10 merecida. Já deixa aí nos comentários o que achou dessa história, aquele like. Se inscreve aí para não perder as próximas histórias que estão chegando aqui no canal. E já vai aparecer umas playlists a mais aí para você também, para você curtir mais algumas histórias aqui comigo. E para quem quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e tchau!